Boa tarde, boa noite para quem assistir pela noite, né? Bom dia para quem vai assistir pelo dia. Me chamo Emanuele, sou aluna da disciplina de Fundamentos de Governança em TI e eu vou apresentar um pouco de uma das áreas de conhecimento do PMBOK, que é a parte de gerenciamento dos recursos do projeto, né? Nessa parte, é importante enfatizar que essa parte ela está preocupada em definir, adquirir e gerenciar os recursos necessários para que se exista a execução das tarefas do projeto, para que se tenha êxito na conclusão desse projeto. Então, envolve toda a questão do controle dos recursos para cada atividade que será executada. Esses recursos, eles podem ser recursos físicos ou recursos humanos, tá? Aqui, inicialmente, eu trouxe a questão do significado do que é gestão e do que é recursos, né? A definição lá no dicionário Michaelis. Pronto. A parte da distinção de recursos físicos e recursos humanos, né? No projeto em si, não existe apenas os materiais físicos para que sejam executadas as tarefas. Existem também recursos humanos, que é a parte da equipe. A equipe, são gestores, são as habilidades e competências envolvidas, pertinentes a cada membro dessa equipe, certo? Então, não existe apenas, novamente, a parte do papel, da caneta, de um tijolo, de um computador, não. É necessário que se tenha um engenheiro, é necessário que se tenha um técnico, é necessário pensar nessa equipe. E aí, dentro desse gerenciamento de recursos físicos, mais especificamente, quando não se ocorre o gerenciamento de forma eficaz, ou, na verdade, às vezes, quando nem se ocorre esse gerenciamento, pode implicar na não garantia de disponibilidade de equipamentos, certo? Que podem resultar no atraso da entrega do produto final. Então, imaginemos que não foi quantificado lá o que é necessário para se concluir tal tarefa, então vai se obter um tempo para se conseguir aquele recurso e só assim dar continuidade. Então, vai implicar em atrasos no cronograma estipulado, né, no início do projeto. Vai se existir também um retrabalho, porque se você não faz algo com precisão, você vai ter que refazer, então isso é o retrabalho. E dependendo do segmento, por exemplo, você pode ter um estoque abaixo do esperado, que aí não vai satisfazer a demanda do cliente, por consequência, não vai ter a conclusão exata, na verdade, não vai ter nem a conclusão, né, do fim do projeto. Se gerenciamento de recursos, é importante também informar que existe essa matriz RACE, né, que é delegar cada papel e responsabilidade para os membros da equipe, porque senão, de repente, todo mundo ia querer fazer parte de uma determinada atividade, e aí ia todo mundo se atrelar àquela mesma atividade, e o restante, né, como é que ficaria? Então, é por isso que existe essa matriz RACE, que é para que ela possa realmente segmentar quem vai ser o responsável pela execução, quem vai ser o responsável pela aprovação, aquela pessoa que vai ser consultada ao decorrer das tarefas, e aquela pessoa que vai ser informado quanto ao andamento daquelas tarefas. Aí aqui, essa figura, ela advém do próprio livro do PMBOK, e aí demonstra, né, ó, uma equipe que Ben, Carlos, Dina e Ed, eles têm seus papéis, como bem como as suas responsabilidades de acordo com a atividade proposta, tá? Na parte do gerenciamento dos recursos, existem 6 projetos que compõem esse gerenciamento. Então, são eles: o primeiro, que é planejar o gerenciamento dos recursos, certo? É um processo responsável por definir e estimar, bem como adquirir e gerenciar como a gente vai
utilizar aqueles recursos físicos e de equipe, que são os recursos humanos, certo? Nessa etapa, o gerente ele tem bastante liberdade para fazer o tailoring, né, para ele aplicar as mudanças e os recursos necessários nas tarefas. Essa parte, assim como as demais, possui a questão da documentação, que fica nas entradas. Todos os processos, eles têm a entrada, têm as ferramentas e têm as saídas, certo? Aqui não é diferente. A documentação seria identificar, a princípio, os recursos físicos e humanos necessários. Existe a questão do termo de abertura, né? Que, por exemplo, pode possuir informações do recurso financeiro que já advém de outras áreas de conhecimento do PMBOK. E aí, com base nessa informação, você vai estipular o valor financeiro, né, que você tem para atribuir aos seus recursos. Os fatores ambientais, eles se encaixam também aí nas entradas, que é a questão que está fora do controle do gerente, né? O gerente não tem muito o que fazer aí. Por exemplo, aquela empresa vai atuar em determinado local, e aí essa empresa, será que vai ter facilidade na hora da contratação de profissionais qualificados, né? Na parte de ferramentas, a gente tem organogramas, as estruturas analíticas de dados, tem o networking, que é fundamental, principalmente lá na frente, que vai ser aquela negociação de como você vai usar os recursos, né? E nas saídas, a gente tem os papéis e responsabilidades de cada membro envolvido, né? Tem o termo de nomeação da equipe também, que se inclui nesse processo. O próximo processo do PMBOK é estimar os recursos das atividades, certo? Estimar os tipos de recursos e a quantidade de recurso. Até aí não é a fase da execução. Nas ferramentas, a gente tem as opiniões, que é sempre importante consultar a equipe acerca do que está sendo feito. Tem as estimativas de microtarefas, né? Tem as análises análogas, as paramétricas. As análogas são com base em outros projetos. Você vai fazer uma comparação, uma analogia. A paramétrica é basicamente você estipular, por exemplo, no meu projeto eu quero que cada sala, a partir de meio metro, tenha uma tomada. Então, eu tenho uma estimativa parametrizada. Tem a análise de dados, né? E busca de alternativas. Por exemplo, eu vi que eu vou precisar de tantas tomadas, mas será que eu não podia otimizar isso daqui? É uma alternativa, né? Nas entradas, possuímos as listas de atividades e estimativas de custo, principalmente. As saídas, temos a atualização do projeto, porque já se tem certos dados, né? Colocar informações sobre as estruturas analíticas dos recursos e uma base das estimativas. No processo 9.3, nós temos aqui a questão da adquirir recursos, certo? Mas esse adquirir não está relacionado a comprar, porque quem faz essa aquisição é a questão do gerenciamento de aquisições, né? Então, nessa etapa aí, ele só começa a executar de fato o projeto, ele confirma a disponibilidade dos recursos físicos, obtém-se também a equipe necessária para a execução desse projeto. Esse tópico em si, ele é repetido ao longo de todo o projeto, certo? Ele não é uma etapa só, porque sempre você vai precisar de algo a mais. Por exemplo, tal atividade aqui, a gente iniciou, mas tem-se a necessidade de mais 2 técnicos de informática. Então, é contratado, ou, de repente, viu que tenha mais, desligado aquele membro, né? Tem as entradas, né, que está a entrada também tem uma forte ligação com o gerenciamento de aquisição, porque a partir daí vai ser feito a parte das licitações, provavelmente, para aquisição dos materiais físicos. Tem o organograma, que começa a ser alimentado de forma mais frequente. Como ferramentas, temos as equipes virtuais, que auxiliam bastante nesse processo, esse primeiro momento. Tem tomadas de decisão, né, do gerente. E no 9.4,
Nós temos a questão do desenvolvimento da equipe. O desenvolvimento de equipe está ligado à gestão dessas pessoas, né? Como melhorar a competência dessas pessoas da equipe. Tem a questão de aprimorar também o desempenho no projeto, suas competências, né? O líder, o gerente, ele tem papel muito fundamental nesse processo, porque ele que vai designar também as pessoas para o projeto, vai colocar o calendário de recursos, vai lidar com metodologias como o agrupamento dessa equipe, né, para essa equipe, se ela vai trabalhar numa sala única ou não. Tem a questão da comunicação, da interação, para verificar o que é que aquelas pessoas individualmente ou em coletivo, quais são os problemas que elas possuem e como pode ser tratado isso. Tá? Então, o 9.4 ele trata disso, desenvolvimento da equipe. No 9.5, ele já cuida do gerenciamento dessa equipe. O gerenciamento dessa equipe no sentido de fornecer feedbacks para essas pessoas envolvidas, resolução dos conflitos dessas pessoas que se envolvem no projeto, né? É um desempenho como um todo. Ele também vai realizar o relatório sobre o desempenho, o desenvolvimento do trabalho, né? Então, como entrada, tem toda essa parte de planejamento que ele vai, né, carregar sempre, por padrão. Tem a atualização dos documentos e solicitações de mudança. Essas solicitações de mudança também se enquadram naquela situação de contratação a mais, demissões, certo? Alteração de sala, de ambiente, prover um melhor ambiente para a equipe, para que o projeto transcorra de forma normal. E o último tópico, o 9.6, é de fato controlar os recursos. Esse controle dos recursos, ele prevê a obtenção dos dados a respeito do uso dos recursos, né, para escrever um relatório de desempenho. No caso, monitorar o uso também e a utilização planejada dos recursos. Então, é ver o que eu tenho a mais, é ver se o que eu planejei realmente está de acordo com o real, se é o que eu tenho. Trabalha também, novamente, com o processo de contrato, né, os contratos de aquisições. Então, sempre vai ter ligação com as outras áreas de conhecimento, né? O PMBOK, ele mostra que tudo é interligado. Um procedimento depende de outro. As saídas relacionadas a esse processo dispõem das informações sobre o desempenho do projeto em si, dispõe sobre as soluções de mudanças, como eu tinha citado, tirar ou alocar recursos, né? Tem as ferramentas de alterações, as análises de alterações, que, por exemplo, vamos fazer o seguinte, vamos trocar 2 engenheiros por 2 técnicos, ou 2 engenheiros, um técnico e um estagiário, a depender do projeto, isso pode ser possível, né? Então, basicamente, essa parte de gerenciamento de recursos, ela dispõe disso. Tanto gerencia as pessoas, como suas competências e habilidades, bem como também gerencia a questão dos recursos físicos e os seus usos. Controle de recurso, aí aqui eu estou apresentando um pouco mais sobre isso aqui, certo? No livro do PMBOK é possível encontrar essas informações no PDF a partir da página 307, capítulo 9. Tem todos esses fluxos, certo? Aqui a referência a respeito do livro, né, de onde eu baseei minha pesquisa, e obrigada.